Na história complicada da África do Sul, muita gente deu a vida pela justiça e pela união. Mas quando se fala do fim do apartheid, dois irmãos chamaram a atenção de um jeito inesperado: Constant e Abraham Verwoerd. Quem diria que dois caras tão diferentes iam acabar virando um símbolo de paz, não só para eles, mas para o país inteiro? Hoje, vamos mergulhar na história de coragem para repensar, mudar de ideia e abraçar o diálogo na hora mais crucial. Constant e Abraham nasceram em uma família de fazendeiros em uma região rural da África do Sul, cercados pela paisagem árida e pela forte cultura africana. Desde pequenos, era evidente que, apesar de dividirem a mesma casa, os irmãos tinham personalidades bem distintas. Constant, desde cedo, mostrava um senso de liderança natural. Era o tipo de garoto que assumia a frente nos jogos com os amigos, defendia suas opiniões com firmeza e adorava ouvir as histórias de bravura contadas pelo pai, um homem que acreditava nos valores tradicionais da comunidade. Abraham, por outro lado, era mais reflexivo, passava horas com o nariz enfiado em livros, questionando o mundo ao seu redor e sempre buscando respostas para as injustiças que enxergava. Era um sonhador, alguém que via potencial na paz e na conexão entre as pessoas, enquanto Constant crescia valorizando a disciplina e a força. À medida que os anos passaram, a vida dos dois irmãos seguiu caminhos que refletiam essas diferenças. Constant se alistou no exército ainda jovem, atraído pela estrutura e pela promessa de proteger seu povo. Com o tempo, ele subiu na hierarquia militar, se tornando um general respeitado, visto como um símbolo de autoridade e comprometimento pela comunidade africana. Ele acreditava profundamente na importância de defender a cultura e os direitos dos africâneres em uma época em que a supremacia branca era vista como um direito inquestionável por muitos em sua posição. Sua vida era marcada pela disciplina rígida, treinamentos árduos e uma lealdade inabalável aos seus superiores e às convicções da sua comunidade. Enquanto isso, Abraham seguiu outro caminho. Ele se mudou para estudar filosofia e mergulhou em movimentos de pensamento crítico e pacifista. Sua vida universitária foi marcada por debates, encontros com acadêmicos e ativistas que questionavam o regime vigente e buscavam alternativas mais justas para o país. A trajetória dele foi cheia de desafios, pois sua postura pacifista e crítica muitas vezes o colocava em oposição direta ao pensamento dominante. Ele acreditava que o verdadeiro poder estava na habilidade de ouvir, dialogar e encontrar soluções que beneficiassem todos, não apenas uma elite privilegiada. Essa mentalidade fez com que ele se distanciasse do irmão e da visão tradicionalista que Constant representava. A distância entre Constant e Abraham ficou evidente conforme suas vidas se tornaram mais públicas. Constant, como general, estava no centro de decisões que moldavam o destino da comunidade africana e, por extensão, do país. Ele comandava tropas, elaborava estratégias e era visto como um potencial líder para qualquer movimento que quisesse resistir às mudanças propostas pelo fim do apartheid. Abraham, por outro lado, tornava-se uma figura cada vez mais conhecida nos círculos acadêmicos e nos pequenos grupos de discussão que desafiavam o sistema. Ele promovia rodas de conversa sobre a importância da empatia e da compreensão mútua, sempre reforçando que um futuro pacífico era possível, mas apenas se as pessoas estivessem dispostas a repensar suas crenças e escolhas. Foi durante os anos de transição do apartheid, quando o país estava à beira de uma guerra civil, que as trajetórias dos irmãos voltaram a se cruzar de forma inesperada. O fim do regime estava se desenhando, mas o medo de uma ruptura violenta era real. Constant
agora um dos líderes mais respeitados entre os conservadores, enfrentava uma escolha crucial. Sua posição dava a ele o poder de guiar milhares de seguidores para a luta armada ou tentar uma alternativa mais arriscada, o diálogo. Ele sabia que qualquer passo em falso poderia mergulhar a África do Sul em uma espiral de violência da qual seria difícil escapar. E foi aí que a voz de Abraham começou a ecoar na mente de Constant. Os dois irmãos, apesar das discordâncias e da distância que os separava, sempre tiveram uma conexão forte. Abraham, com sua insistência em acreditar que as pessoas podiam mudar, começou a dialogar com Constant, propondo um novo caminho. As conversas eram tensas e recheadas de lembranças da infância, de discussões e de questionamentos. Abraham falava do futuro dos filhos, do que significava verdadeiramente proteger um legado, e desafiava Constant a olhar além da força bruta e da tradição. Ele sabia que convencer o irmão a se abrir ao diálogo seria um dos maiores desafios de sua vida. Constant, contra todas as expectativas, ouviu. Ele ponderou, refletiu sobre o peso de suas decisões e pela primeira vez em anos deixou espaço para a dúvida. Foi essa abertura que o levou a considerar uma reunião com Nelson Mandela e o ANC, um gesto que, até então, parecia impossível. Mandela, com seu carisma e visão de reconciliação, encontrou em Constant um interlocutor relutante, mas genuíno. As conversas foram intensas, repletas de trocas que desafiavam décadas de crenças enraizadas. Mas foi nesse momento que a história mudou. Em vez de liderar um levante que poderia ter causado a ruína de milhares, Constant decidiu apoiar o processo eleitoral e a transição pacífica. O legado dessa decisão é inegável. As eleições de 1994 se tornaram um símbolo de união e mudança, provando que até os mais duros líderes podem reconsiderar suas escolhas e abrir espaço para a paz. Abraham, que nunca deixou de acreditar no poder do diálogo, viu seu irmão dar o passo mais corajoso de sua vida. E juntos, mesmo que de formas diferentes, deixaram uma marca profunda na história da África do Sul. Enquanto Mandela é justamente lembrado como o símbolo da liberdade sul-africana, a história dos irmãos Viljoen nos mostra que, às vezes, repensar e ter a coragem de mudar de rumo é o que faz a diferença de verdade. E fica aí a lição. A verdadeira força não está só na ação, mas na capacidade de mudar, de reavaliar e de buscar o caminho da paz, mesmo nos momentos mais difíceis. A história dos irmãos Viljoen é a prova de que a coragem não é só sobre lutar, mas sobre repensar, ter a mente aberta e saber quando é hora de mudar. Num mundo que ainda vive cheio de conflitos, lembrar disso pode fazer toda a diferença. Curtiu essa história? Então, deixa o like, se inscreve para mais histórias de superação e união e comenta aí o que você achou. No fim, é refletindo e mantendo a mente aberta que a gente vai construindo um futuro melhor.